justo nesta série parece inacreditável eu tendo que voltar para falar de um filme até famoso, mas que foi um fracasso de bilheteria e que faz parte daquela lista imaginária, ou nem tanto, do terceiro segmento de cineséries que acaba sendo o pior de todos. Lembro bem que quando, no início de 1993, eu estava assistindo a Robocop 2 na tela quente, e aí teve a chamada justamente do Robocop 3. E eu lembro que eu vi uma imagem desse filme, mas na verdade foi do videogame, e já entregavam um pouco da surpresa do que podia acontecer no final. Só para avisar que esse vídeo vai ter possíveis spoilers, mas vai reclamar de um filme que praticamente foi lançado há mais de 20 anos? Pois é. A exemplo do 2, Robocop 3, teve outro diretor, no caso foi Fred Dekker, também realizador do roteiro, junto com o quadrinista Frank Miller, que já tinha feito o roteiro do 2. E o Dekker, de experiências, anteriormente, ele fez, por exemplo, aquele filme clássico da Sessão da Tarde, Deu a Louca nos Monstros, e também o filme meio comédia de espionagem, Espião por Engano, sendo que ele também foi roteirista dos filmes A Casa do Espanto 1 e 2. Mesmo Frank Miller tendo sido autor dessa história, é claro que teve intervenções que nem no 2. Bom, vamos falar da história. Desta vez, a OCP visa construir uma nova cidade modelo chamada Delta City, já que a velha Detroit está praticamente aos pedaços. E os moradores de uma localidade, não sei se é um bairro chamado Cadillac Heights, tem que ser deslocada de lá. E muita gente não quer deixar suas antigas moradias, incluindo os pais de uma guria chamada Nico, que é uma mini hacker. Ela foi capaz também de invadir os sistemas de uma das unidades dos robôs ED-209. Ao mesmo tempo que tem esse plano de construir Delta City, o novo, vamos dizer assim, magnata da OCP, simplesmente chamado de CEO, mas que podia ser o presidente, ele também faz negócios com uma empresa chamada Kanemitsu do Japão. E, só por curiosidade, o CEO foi interpretado por Rip Torn, que depois seria o diretor agente Zed de Homens de Preto 1 e 2. E o Kanemitsu foi feito pelo, assim como o Thorne, o também finado Mako, que foi o Akiro dos filmes Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. O Robocop também tem seu papel de combater os criminosos e acaba sendo aliado dos oprimidos desse programa de realocamento que é liderado pelo Paul McDaggett, que é um cara que se veste como se fosse um detetive, que nesse caso foi o ator britânico John Castle, que tem anteriormente no currículo o filme Rei Davi. Ele lembra um pouco o Tim Thomerson, que fazia o detetive viajante do tempo da cinesérie Trancers. Bom, e do elenco original, só retorna aqui a Nancy Allen fazendo a parceira do Robocop, policial Anne Lewis, e o Robert Doakey, que faz o Sargento Reed. Sem falar, é claro, da ponta não acreditada, em forma de flashback, da quadrilha do Clarence Boddicker, responsável, é claro, pela morte do Murphy, que nesse caso, o protagonista não foi interpretado pelo Peter Weller, que se recusou a fazer e escapou da bomba, deixando nas mãos e na carcaça do ator Robert John Burke. Embora perceba-se que a lataria voltou a ter tons mais cinzentos que nem o primeiro, em vista que no 2 ele tinha, não sei se é por causa da iluminação ou da pintura mesmo, uns tons mais azulados. Mas a história pegou leve na violência e meio que deixou o Robocop meio pateta. Tem uma situação, por exemplo, que ele persegue o McDaggett, abrindo fogo contra o carro dele, que aos poucos vai perdendo os pedaços,
E parece ser situação de desenho aqui, mesmo quase só no esqueleto do carro, o Robocop continua na perseguição. Outro detalhe humilhante foi na decisão da Lewis de dispensar o próprio colete na hora que vai impedir lá que os moradores deslocados sofram alguma ação muito brutal, que até rende uma sequência interessante, onde o Robocop, com a tal da Diretiva 4 em sua memória, que visa proteger os executivos da OCP, por isso que ele não consegue atirar em ninguém que represente a corporação. E acaba enfrentando também o androide Otomo, que se utiliza de uma katana, que foi enviado pela própria Kanemitsu. You are under arrest for assaulting an officer. Ao contrário do segundo filme, o Basil Polidores, compositor da trilha do original, voltou. Mesmo assim, não salva o filme, que, embora tenha custado 22 milhões de dólares, praticamente fracassou nas bilheterias. Não é um filme extenso, e esse aqui reforça mesmo a ideia de que o Robocop original continua sendo um clássico. Mesmo que muita gente não goste do segundo, né, esse aqui decaiu bastante. Outra personagem que participa do filme é a tal da Berta, feita pela atriz Cissy H. Pound, que mais tarde seria a voz da Amanda Waller nas animações Liga da Justiça Sem Limites e Batman, Superman, Inimigos Públicos. Sem querer ser spoilerento, outro detalhe da trama que não salva o filme, parece que eles copiaram uma ideia lá do Giban. Olha só, por ele usar uma mochila voadora, mas que nesse caso não é uma arma, bem depois de ser auxiliado por uma cientista renegada da OCP, a doutora Lazarus, depois daquela ação tão fracassada na igreja, onde culminou com a morte da Lewis e num tiro certeiro que arrombou o tórax do Robocop. Infelizmente, uma história que seria bem bacana acabou sendo bem fracote mesmo. Já que eu falei do Frank Miller, eu lembro de uma entrevista que saiu na edição 2 da Heróis do Futuro, concorrente direta da Herói Gold. E tem até um box aqui que fala sobre o Robocop 3, o qual já falei que ele mexeu no roteiro junto com o Fred Decker, o diretor. E é claro que teve intervenções dos produtores para que esse filme ficasse mais leve e acessível para uma faixa etária mais baixa, incluindo crianças. Embora o Miller dissesse que tenha gostado de trabalhar com cinema na época, essa experiência do 3 o desagradou bastante, que só viria a trabalhar com cinema mais tarde, é claro, fazendo o Sin City adaptado por Robert Rodrigues. Muitas das ideias e da violência que foi descartada pro Robocop 3 acabou sendo levada para os quadrinhos. E como eu já falei, mesmo com o fracasso, esse filme não impediu de virar videogame. E era isso. Deixem aí nos comentários se gostaram desse filme, se acharam uma porcaria, uma perda de tempo, que prefere ver o 1 e o 2 ou não, né? Uma curtida básica para o canal sempre ajuda. Compartilhem em suas redes sociais e, para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!